Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vemos a necessidade de pensar um pouco sobre maturidade, diante de tanta infantilidade que tocamos nesse mundo, de pessoas que usam as outras pessoas como se fossem objeto, como se fosse algo para usufruir, como uma criança usa um brinquedo. Nós queremos pensar o que é a maturidade. Na internet tem vários textos, etc., sobre traços de maturidade. Então, aqui nós queremos pensar sobre os traços de maturidade, mas a partir da Sagrada Escritura, e ver o que a Sagrada Escritura coloca como o protótipo do homem e da mulher maduros, né? E, obviamente, o primeiro é Jesus, né? Então, ele é o homem maduro, ele é aquele que lidou com a vida de forma perfeita. Então nós também temos que atingir isto. Então a pergunta é: quem é a pessoa madura? Quais são as características? Que traços a gente pode ver numa pessoa que é verdadeiramente madura, mas não somente numa área? Há pessoas que são maduras, por exemplo, no trabalho, mas na área afetiva, em outras áreas, elas se perdem. O maduro, ele é equilibrado, ele sabe lidar com a realidade em todas as facetas da sua vida. Em Lucas 2,52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então o crescimento tem que ser total. Um crescimento na estatura é um crescimento no corpo, tá? Mas é um crescimento na própria madureza da vida, porque ninguém nasceu para viver de forma imatura, de forma infantil. Nós nascemos para viver e usar o corpo, por isso também um traço de maturidade é saber lidar com o próprio corpo no relacionamento com as pessoas. Ele crescia em idade, então a madureza da vida, e em graça, que é o próprio relacionamento com Deus. Então relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus de forma madura, né? E crescer, né? Quer dizer, se desenvolver. Então a vida vai nos ensinando a como lidar com ela, tá? Isso reflete Provérbios 3, 4, né? O amor e a fidelidade não te abandonam, ata aos pescoços e inscreve-os na tábua do teu coração, e alcançarás favor e o bom sucesso aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então, o amor e a fidelidade tem que estar escrito na tábua do nosso coração. Tradução: o amor e a fidelidade tem que moldar as decisões que tomamos. Então, as decisões que tomamos diante de Deus, diante dos homens, tem que estar pautada pelo amor e pela fidelidade. Aí nós demonstramos que nós somos pessoas verdadeiramente maduras, porque os atos são reflexos das decisões que nós tomamos. Em Gênesis 2,24, aí uma outra faceta. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne, né? Esse verbo, o yazab, ele deixar, soltar, abandonar, quer dizer o quê? Que isso daí vai infringir o quarto mandamento? Não é esse o verbo, o objetivo desse verbo. Deixar é como nós falamos, é cortar o cordão umbilical. Quer dizer, o homem, para se unir e se tornar uma só carne, unir a própria fragilidade com a fragilidade de uma outra mulher, ele tem que ter a capacidade do domínio sobre si. Então esse domínio sobre si é que caracteriza o homem de Deus. Aí ele tem condição de deixar pai e mãe, no sentido de que ele tem uma certa autonomia verdadeira, uma autonomia humana, ele tem um domínio sobre si verdadeiro, que ele pode aí assumir o amor com uma mulher. Então, mas a pessoa é solteira, o celibato, como nós vivemos. Mas
Mesmo assim, se o celibato, se tornar solteira para fugir de relacionamentos, então você é imaturo. Agora, se celibato existe para você se doar melhor aos outros e fazer o bem, então você aprendeu a deixar também. E finalmente, uma passagem que é fundamental, Efésios 4, 11 e 14. E ele é que concedeu a uns, que é Jesus, a ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Quer dizer, são funções que estão aí para realizarmos a própria vocação. E essas funções são para quê? Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, as funções existem, os cargos existem, as vocações existem, as aptidões existem para edificar o corpo de Cristo, e não para viver em torno de um egoísmo infantil, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos que chegar aonde? No conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é o objetivo da vida. E o que é estatura? A estatura aqui, no caso, a relíquia, que é a mesma palavra lá que Jesus crescia em estatura de Lucas. Então, chegar a esta estatura é chegar na maturidade de Jesus Cristo em todas as áreas do relacionamento humano, do relacionamento do trabalho, do relacionamento com as coisas, do relacionamento com a própria vida, por exemplo. Então, é como está em Filipenses 2, quer dizer, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, aprender a se doar verdadeiramente, aprender a se relacionar verdadeiramente. Olha como Jesus se relacionava com todas as categorias de pessoa, de criança a idosos, de pecadores a fariseus. Então, ele sabia se relacionar, ele soube conduzir a própria vida, né? Agora, olha o versículo 14. Assim, não seremos mais crianças, joguete das ondas. Quer dizer, essa coisa da inconstância. Aqui esse crianças não é a crianças que Jesus falava, aqui é o infantil. Quer dizer, a pessoa que é joguete das ondas, ela vai de acordo com a circunstância. É a característica da pessoa imatura. Ela se determina pela circunstância, de modo que ela não sabe lidar com aquilo. Agitada por todo vento de doutrina, quer dizer, aonde dá mais a pessoa vai, né? Presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. É a pessoa crédula. Então, essa pessoa agitada pelas ondas, aqui é um contexto, claro, da carta aos Efésios, mas é interessante que isso daí você pode ter em outras situações. Então vamos ver agora traços de maturidade que caracterizam a pessoa madura e como a Sagrada Escritura lida com isso. Primeiro traço, vivência de um mundo real, objetivo, não de sonhos ou subjetivo. Então, aceitar o mundo como ele é. Então eu tenho que aceitar minha realidade como ela é e não tentar fugir dela pelos vários tipos de escape que existem, né? Bebida, droga, sexualidade desregrada, etc. Um exemplo é como nós já falamos, Filipenses 2, 2,6. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado na figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então, em Mateus 16, 24, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Como que isso daqui pode ser um traço de maturidade? É um traço de maturidade porque a pessoa que carrega a cruz, ela assume a própria vida, ela assume os sofrimentos das suas escolhas.
E ao assumir, e isso é fácil? Claro que não. Então, mas ela assume e ela vai negando a si mesma, negar tudo aquilo que nós tentamos fugir o tempo todo. E nós somos assim. Nós queremos fugir do sofrimento. Então, a pessoa madura, ela nega muitas vezes a si mesma, ela joga sua parnesim no grego, ela joga-se fora para assumir aquela realidade. Quantas mães, quantos pais, quantos maridos e esposas, quantos religiosos, religiosas, sacerdotes, negam muitas vezes para fazer o bem aos filhos, para fazer o bem ao companheiro, para fazer o bem às pessoas. E às vezes engole seco para poder fazer o bem, tá? Não é engolir seco para se submeter a alguém por se submeter. Ela tem consciência de que ela está fazendo o bem, tá? Nesse mesma passagem, no versículo 21, aí nós vemos essa questão do sonho. Essa aí nós vemos a questão de não aceitar a realidade. E Pedro aqui nos representa, tá? Então, aqui é antes desse versículo que nós lemos, no versículo 21, a partir dessa época Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que fosse Jerusalém e sofresse muito, por parte do ancião, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, quer dizer, vai para trás de mim, Satanás, tu me serves como pedra de tropeço, porque não pesas as coisas de Deus, mas dos homens. Então Pedro tinha uma visão messiânica, que o Messias não podia passar por isso. Para falar a verdade, ninguém deveria passar por isso, então vamos fugir, vamos sair disso. Deus não vai permitir que esse sofrimento aconteça, tá? Então nós somos como Pedro, mas nós precisamos sair desse processo e, como nós temos como um traço de maturidade, viver o mundo real como ele é, né? Se eu vou ter filho, eu vou saber que vai ter alegria, mas vai ter muita tristeza para educar essas pessoas, né? Então não é boneco, né? Então é uma realidade que eu tenho que lidar o tempo todo. Outro traço de maturidade: domínio sobre a afetividade, sobre como se experimenta interiormente o exterior. Então meu relacionamento de pele com aquilo que é externo, e não me deixar dominar sobre a minha própria afetividade. Por isso, em Gálatas 5:23, o autodomínio, o domínio de si, é uma das características da pessoa madura, e aí como fruto do Espírito. Em Mateus 11:7, ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João Batista às multidões: que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Então a mesma coisa de Efésios lá das crianças, quando fala de joguete, né? Então, a característica de pessoa imatura em matéria afetiva é folha sacoalhada pelo vento. De acordo com aquilo que vai para fugir do sofrimento, ela faz. Para ter aquilo que ela quer, ela faz. Então, é aquela mãe que a gente vê muitas vezes em noticiários, que deixa a própria filha ou se submete à violência para ter o companheiro. Então é uma imaturidade latente que ela vende, se for o caso, a própria filha ou própria filha, em vista da carência afetiva que ela tem. Então o processo é ver e conhecer essa carência afetiva e crescer, e não se submeter a ela. Então é folha sacoalhada pelo vento. É diferente depois que nós vamos ver que é a adaptabilidade ao mundo. Então nós temos que aprender a viver com o mundo como ele é. Aqui é outra coisa. Aqui a intenção é sustentar o meu próprio egoísmo, minha própria afetividade. Então eu não luto contra, eu me submeto a isto. Então é aquela mulher que muitas vezes apanha, é violentada e tudo mais, e não consegue. Então ela precisa assumir que eu não posso me deixar ser joguete de ondas, né? Provérbios 16:32.
Mais vale um homem lento para a ira que um herói, um homem senhor de si do que um conquistador de cidade. O mashal aí no hebraico é governar a si mesmo. Então esse é o objetivo, eu tenho que ser senhor da minha própria afetividade e não dar vazão a ela o tempo todo como se não tivesse limite algum. Um exemplo é Paulo, né? Em 1 Coríntios 9, 24, ele vai falar do mesmo sentido a partir do ministério dele. Não sabeis que aqueles que correm no estado correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto. Então, a figura do estado é o quê? É o esforço que aí vai dar na sese, né? Esse exercício para conquistar o prêmio, em nosso caso, claro, a vida eterna. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, como nós também devemos muitas vezes lidar com as nossas carências para poder atingir o prêmio. Eles para ganhar uma coroa perecível, nós para ganhar uma coroa imperecível, que é a vida eterna. Quanto a mim, aí é o que é importante, é assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilato, a luta, né? Mas não como quem fere o ar, quer dizer, sem objetivo nenhum. Então até a própria sese, a própria prática cética, tudo mais, ela tem que ter o objetivo da vida eterna, de aprender a amar, de aprender a se relacionar. E não só o jejum pelo jejum, a prática cética pela prática cética. Ela tem que nos fazer crescer no relacionamento, ela tem que nos fazer crescer no desapego, tá? Como os místicos sempre falam. 27. Trato duramente meu corpo reduzindo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. E isso na história, pessoas que ótimos pregadores falavam, mas não conseguiam dominar a si mesmo. Então o objetivo primeiro, a gente tem que crescer em matéria de ser senhor de si, tá? Que adianta um ganhar uma de Deus se vier perder a sua alma. Então pode pregar para todo mundo, mas perder a própria alma não adianta, como em 1 Coríntios 13. Não adianta nem eu dar o corpo às chamas se não tiver imunido do amor, quer dizer, de uma intenção correta de fazer o bem ao outro. Uma característica de maturidade nesse ponto da afetividade está em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, conforme for falando as obras da carne, pode ver que o egoísmo, quer dizer, a pessoa que só olha para si, é a marca das obras da carne. Fornicação, a prática de sexo antes do casamento, que é pelo prazer em si. A impureza, a libertinagem, a idolatria, quer dizer, eu quero ter Deus na minha mão. Feitiçaria, dominar por realidades ocultas para algum objetivo. O ódio, eu vou fazer justiça por mim. Rixa, ciúme, tomar posse do outro. Ira, discussão, discórdia e divisão. A prática da ira que eu vou colocar sobre a minha própria força o outro. Inveja, bebedeira, orgia. Então, inveja, eu quero a destruição do outro para ter o que ele tem. A orgia e a bebedeira é o anestésico dessa afetividade que não está bem, então eu vou procurar refúgio com relação a isso. Coisa semelhante a essa, pois vos previno que, como já vos preveni, que tais práticas não herdarão o reino de Deus. A consequência do pecado dominar a mulher, a virtude é dominar a si mesmo, como está em Gênesis 3,16, tá? Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então esse dominar não é virtude, esse dominar é consequência do pecado. Então se nós vemos todo o processo aí com relação à mulher e toda a violência, é isso daqui, né? Então é aquele marido que fala, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então eu tenho que tomar posse da pessoa. E na insegurança, e falar que uma pessoa dessa é corajosa, não, ele é o covarde dos covardes, porque ele não consegue dominar a si mesmo, tem um ego fraco. Na Sagrada Escritura está em 2 Samuel 13, versículo 13. É um capítulo comprido, obviamente, mas aqui vamos ver só algumas coisas.
o incesto de Aminon, então filho de Davi. Então olha só, eis que aconteceu que depois disso Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era bonita e se chamava Tamar, e Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela, amuou-se e atormentou a ponto de adoecer por causa da sua irmã, porque ela era virgem e não via nenhuma possibilidade de fazer algo. Ele arma uma armadilha para se fingir de doente, ela vem cuidar dele, dando alimento, e ele a estupra, né? Mas o importante é, ele se amuou, quer dizer, ele se entristece porque não consegue lidar com a própria paixão. Imediatamente, quando ele satisfaz isso, o capítulo vai mostrar isso lá para frente, ele satisfaz, ele a rejeita. Por quê? Porque o que ele tinha não era amor, coisa nenhuma, ele queria só instrumentalizar a pessoa. Então, é uma pessoa imatura, porque não consegue dominar a própria afetividade. A prevalência do amor oblativo e não receptivo, quer dizer, a pessoa madura sabe mais dar do que receber. Vive um amor de entrega verdadeiro, a imaturidade dominar o outro pelo egoísmo. E aí, João 15,3, ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos. E esse dar a vida não é só morrer, esse dar a vida é se doar, né? Que mostra 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então essa é a marca da pessoa madura, que sabe dar a vida ao outro. João 13, versículo 12, depois Jesus lavou os pés, tomou um manto e voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se, portanto, eu sou vosso mestre e senhor, vos lavareis os pés, deveis lavar-vos os pés uns dos outros. E no versículo 34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, lavar os pés uns dos outros é servir, é se doar, é propiciar vida. Essa é a marca da pessoa madura, tá? Essa é a marca da pessoa madura. E por isso, amai os outros como eu vos amei, é o amor de cruz, é o amor da doação perfeita. Imaturidade aos vinhateiros homicidas, como ouvimos no Evangelho há um tempo atrás. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vindos vamos matá-lo e tomar posse da herança. O ladrão, aquele que quer tomar posse, é o egoísmo dele que fala em primeiro lugar. Então, aqui esses vinhateiros que eram empregados, que tinham a sua renda, etc., tomar posse é o quê? Eu quero a vida do outro para mim. Tá? Então, esse é um sinal claro de maturidade. Outro é o pecado de Davi, 2 Samuel 11. Aconteceu que numa tarde, Davi levantando-se da cama, quer dizer, de tarde levantando-se, né? Pôs-se a passear pelo terraço do palácio, quer dizer, estava ali sem fazer nada. E do terraço avistou uma mulher que tomava banho, e era muito bonita a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher, disseram, era Betsabeá, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. E ele vai lá e mantém relação sexual com essa mulher, e depois nós só conhecemos a história, ele vai mandar o marido para frente de batalha para morrer, para ficar com aquela mulher. Depois o profeta Natan vai jogar isso na cara dele. É uma imaturidade tremenda. Quer dizer, em torno daquilo que é a vergonha dele de ter engravidado uma outra mulher, e do pecado, obviamente, ele prefere matar a outra pessoa do que se expor. Isso muitas vezes no aborto é assim, né? Ao invés de ter o filho e doar para adoção, não. Eu mato por causa da vergonha, porque eu não quero levar essa gravidez adiante. Então, em torno da vergonha, as pessoas fazem isso. Isso é um sinal de maturidade tremenda, porque eu não estou nem aí com a vida da outra pessoa. Uma outra característica é a crítica. Então, a avaliação objetiva sobre uma realidade consegue ser crítico e julgar a si com objetividade. Vamos fixar na palavra objetividade. Nem pendendo para a crítica excessiva e não para a não crítica. São Paulo, na 1 Coríntios 4, vai falar: nem eu julgo a mim mesmo.
Jesus em Mateus 7,3: não julgueis e não sereis julgados, porque o mesmo modo que julgardes, serei vós julgados, com a mesma medida com que tiveres medido, também sereis medido. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não a trave que está no teu. Então, primeiro olha a trave que está no teu. Então, vamos pelo autoconhecimento, vamos entender o que acontece objetivamente. Jesus praticou o julgamento, mas de forma objetiva. Então, Mateus 23: Jesus então dirigiu-se às multidões e a seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai o quanto eles os disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados nos ombros dos outros homens, mas eles mesmos não têm, nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes, nos primeiros lugares na sinagoga, e de receber saudações nas praças, e de que chamam a tradução aparecer, né? E aí Jesus vai falando da exploração das viúvas e de outras características. O que a gente tem que ver aqui? Qual é o julgamento de Jesus? É um julgamento objetivo. Ele vai julgar ações e não pessoas. Se chamam de fariseus e hipócritas, não é só fariseu é hipócrita. Eles são hipócritas porque fazem isto, tá? Então esse julgamento é objetivo. Então essa característica da pessoa madura, ela não julga a pessoa, ela julga atos, tá? A imaturidade é crítica excessiva. Mateus 11:16 vai mostrar isso. A quem vos comparar essa geração? Ela é como criança sentada nas praças que desafiam-se mutuamente. Novamente a visão do infantil. E aqui é o próprio Jesus falando de criança, como lá de Efésios, joguete, né? Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então, essa crítica excessiva de criticar o tempo todo, que é uma característica adolescente, é algo que esconde uma hipocrisia, porque a pessoa ela não tem uma visão objetiva da vida, mas ela procura sempre ter um olhar de crítica para esconder a própria infantilidade ou o próprio querer. Outro é não criticar nada, né? Então, vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, desordamentava, pegou lavando as mãos à presença da multidão. Eu sou inocente do sangue desse jeito. Então Pilatos foi um covarde e eu não quero me indispor, porque senão o império vai me punir, então eu prefiro matar. Então eu lavo as mãos. Então não criticar, que é uma característica infantil, muitas vezes está presente na vida das pessoas. É porventura o favor dos homens que agora busco, de São Paulo em Gálatas 1:10, ou o favor de Deus, ou procura agradar os homens. Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Deus. O mesmo São Paulo vai falar sobre o agradar o ser humano, etc. Mas ali em vista da evangelização. Mas na mesma evangelização, eu não posso agradar os homens destruindo a objetividade da palavra. Então eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que suportar críticas. Eu tenho que também criticar, se for o caso, como na mesma carta ao Gálatas, logo depois ele vai fazer com São Pedro. E vai falar da hipocrisia de Pedro, que muitas vezes se moldava quando chegava a turma de Tiago, né? Então essa objetividade paulina é um dos objetivos da nossa madureza. Outra característica, sentido de responsabilidade, que tem plena consciência da motivação de seu agir, da resposta correta ao mundo que o rodeia, não é inconsequente. Responsabilidade, que é a característica de pessoa madura, que sabe dar resposta à realidade a qual ela está. Então, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu trabalho, se eu estou em casa, eu dou a resposta à realidade a qual eu estou, eu sou uma pessoa madura.
Se eu sou inconveniente àquela realidade, eu sou imaturo, né? Então, Marcos 15, 23, na crucifixão, deram-lhe vinho com mirra e ele não tomou. Jesus assume plenamente o sofrimento. A mirra seria um anestésico que eu não quero. Eu quero realmente assumir essa realidade. 1 Pedro 3,13. E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos no bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhais medo daqueles, de medo deles, mas não fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo Senhor em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todos que vos pedirem. Então eu tenho que dar a razão da minha esperança. Eu sou responsável, eu correspondo às realidades e tenho consciência porque eu faço as coisas que eu faço. Então a consciência ética, eu sei que é o bem, eu vou fazer o bem, é característica de pessoa responsável. Em João 18, 19, 23, quando o sacerdote faz a pergunta para Jesus, e ele fala, eu estava no templo, dei publicamente testemunho, aí o soldado bate nele, e Jesus fala o quê? Se eu falei mal, mostra-me mal, se falei bem, por que me bates? Então esse questionamento a realidade está aí, qual é a sua posição com relação a essa realidade? Ele faz isso com o soldado. Então a verdade se torna critério da pessoa no seu relacionamento com o mundo, tá? A imaturidade. Diante desse mesmo processo, desse João 18, Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram então, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu, não sou. Um dos servos sumos sacerdotes, presente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse, não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e o galo cantou. Então Pedro não correspondeu à realidade. Em Lucas vai falar que nesse momento Jesus olha nos olhos de Pedro e Pedro sai para chorar amargamente. Então nós muitas vezes não conseguimos por causa da nossa fraqueza. Aqui não condenar Pedro de jeito nenhum, nós somos muitas vezes, fazemos essa negação na nossa vida. E aí, como ele reconhecer, e depois João 21, pelo amor ele vai curar isso, né? Então ele não correspondeu à realidade, ele não deu a resposta correta, né? Ele fugiu, tá? Como nós muitas vezes fugimos das realidades da nossa vida. Capacidade para uma adaptação, e não que as circunstâncias adaptem a pessoa. Então a criança é aquela, o infantil é aquele que quer que o mundo se adapte a ele. O homem e a mulher que é aquele que aceita o mundo e verdadeiramente se adapta à realidade. Então aceita a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. Lucas 10, 3, 7, quando Jesus envia os 72. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Então, a realidade está aí. São pessoas más que muitas vezes temos que lidar, mas nós temos que crer que Deus está do nosso lado, mas nós temos que aceitar também que vai haver sofrimento. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, ninguém saudeis pelo caminho. Então, crê na providência de Deus e na mesma medida não saudeis, quer dizer, não perca tempo, tenha um objetivo na vida que é evangelizar, porque muitas vezes a saudação demorava muito, né? Em qualquer caso que entrar, dizer primeiro, a paz esteja nessa casa. Se houver um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. A imaturidade, então a circunstância adapta a mim. Em Filipenses 3,18, sobre os judaizantes, absolutizadores da lei, São Paulo vai falar, pois há muitos dos quais, muitas vezes, eu vos disse e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, seus pensamentos no que está sobre a terra. Então São Paulo vai falar ou dos judaizantes que absolutizavam a lei,
ou de libertinos, pessoas que queriam viver sem a lei. O Deus é o ventre. Quer dizer, é um processo da pessoa fechar-se em si mesma, né? E ela vai ter por primazia o seu querer, tá? Então ela não se adapta ao mundo. Eu quero simplesmente aquilo que eu quero. O jovem rico vai, vende todos os seus bens e distribui e dá aos pobres, e terá o seu tesouro no céu. Ele, porém, ficou cheio de tristeza porque era muito rico. Então o apego, eu não quero me desinstalar da minha realidade, eu estou apegado a ela e eu quero ficar nesta mesma realidade. Isso aqui fica mais claro nas vocações, né? Que aí vai mostrar a nossa imaturidade. Aqui não é somente para quem segue para sacerdócio ou vida religiosa, para todos. Então Jesus chegou-se a ele, então chegou-se a ele um escriba, a Jesus, e disse: Mestre, eu te seguirei, para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, a obra da evangelizadora nos desinstala. O que muitas vezes as pessoas querem? Eu quero evangelizar, mas quero continuar com a mesma vida, com o mesmo processo. Então eu vou ter que renunciar a certas coisas, né? Então eu vou ter que me submeter a realidades que eu não quero, porque se não for assim eu não evangelizo. Então vai haver um sofrimento com relação a tudo isso. Ao que Jesus, outro dos discípulos disse: Senhor, permite eu ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse: segue-me, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer o quê? Deixa que aqueles que são mortais cuidar daqueles que são mortais. Então você tem que ter desapego. E por fim, despedir-me. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Quer dizer, eu tenho que ter, como diz Teresa, determinada determinação. Eu tenho que ter uma determinação em seguir, de tal modo que eu venha ventos contrários, como vai dizer Santa Paulina, mas eu vou permanecer, tá? Eu vou ter perseverança, tá? Perseverança é diferente de teimosia, porque o teimoso, ele não sabe lidar com a realidade, mas ele idolatra a própria vontade. O perseverante não, ele vê que é vontade de Deus e ele vai atrás, mesmo tendo vento contrário. Então ele enfrenta porque vê que é vontade de Deus. Por fim, uma outra característica é a capacidade de perdoar verdadeiramente e não alimentar a vingança. No Pai Nosso, perdoa as ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como Mateus 6,12, tá? E Jesus na cruz, que está em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esse processo é uma santidade perfeita. Você entregar para Deus, no momento de maior dor que as pessoas te infligem, essas pessoas para Deus, e não puxar para si. O devedor implacável de Mateus 18:28, ele é perdoado pelo seu Senhor quando sai contra o seu conservo, aquele que servia junto com ele, e exige centavos. Então ele não entendeu o ato de misericórdia do Senhor, e aí ele vai e massacra o seu conservo, né? Por fim, Romanos 12, a ninguém pagueis o mal com mal, nem procure preocupações, seja a vossa preocupação o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende, tá? Então a minha intenção deve ser viver o máximo de bem com os outros, naquilo que depende de mim. Agora tem pessoas que não querem, aí o problema é delas, mas daquilo que depende de mim, eu vou procurar conviver. Não façais justiça por vossa própria conta, caríssimo, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, é que retribuireis, diz o Senhor. Não vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Vingança é que de que
termo grego, que é tirar para fora, extrair, né? De cosa aí a justiça, tá? Então eu não posso extrair a justiça por mim mesmo, eu tenho que entregar isto para as mãos de Deus. Por isso, dar um passo atrás e deixar a ira de Deus, que no caso ira e justiça de Deus é a mesma coisa, aqui ira é só uma palavra para falar da própria justiça de Deus, deixar a justiça de Deus agir, né? Então isso é perdoar, e isso é característica de pessoa madura. Ela não toma para ela, mas ela deixa Deus agir, tá? Então a imaturidade nesse ponto é ser vingativo, né? Então, como está na carta de Tiago, muitas vezes é crer que a ira do homem não constrói a justiça de Deus. Então, eu achar que a minha ira vai construir a justiça de Deus é uma característica imatura, tá? Porque nós somos frágeis e da mesma forma que não julgueis, a gente nunca sabe, mas estou vendo, está fazendo errado, então dá espaço para a justiça agir. Então essa coisa de tomar linchamento, isso daí não leva a lugar nenhum. Então, tomemos para nós essas características de saber lidar com a realidade, ter domínio sobre si, sobre a própria afetividade, aceitar o mundo como ele é, ter uma realidade, uma relação objetiva com esse mundo, numa dinâmica de perdão, é característica de uma pessoa madura como Jesus foi. Então peçamos ao Senhor que atinjamos essa maturidade do homem Jesus, atinjamos essa madureza, tá? Porque assim hoje, com a beatificação de Carla Cutis, ele jovem, mas ele atingiu a maturidade em Cristo Jesus. Peçamos que nós também, pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus, possamos ser homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.